se prepara para um fim de semana de calor intenso, de ar seco. E quem mora por aqui tem acompanhado essa montanha-russa, tá, de temperaturas. Você deve ter visto durante a semana, a gente teve temperaturas de vez em quando aí abaixo de 10 graus, muito próximas aí 10 graus, 11 graus. E agora a gente pode chegar nos 30. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o termômetro realmente vai subir, gente. E a umidade do ar vai despencar, ou seja, hidratação, protetor solar são obrigatórios. E quem nos ajuda a entender um pouco mais sobre esse calorão, o que aconteceu agora nos últimos dias para esse cenário mudar, é o Alexandre Nascimento, diretor da Notus Meteorologia. Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo, bom dia para você. Olá, Muriel, muito bom a todos. Explica pra gente o que está acontecendo nesse momento, para quem está em São Paulo e percebeu o começo da semana um frio muito intenso, a gente tendo... Eu sou gaúcha, né? Falando em frio intenso, o pessoal vai até brigar comigo, mas a gente está falando de frio 10 graus, de repente, a gente num período aí de primavera, já olhando para o verão, e de repente agora a gente começa a se adaptar com esse frio durante a semana, agora vai ter que deixar o casaco de lado, porque agora a gente pode chegar numa temperatura de 30 graus nesse fim de semana? Sim, Muriel. Agora uma dica, tá? Deixa o casaco de lado, mas deixa perto, porque no meio da semana esfria de novo. Então, esse vai e vem, por enquanto, ainda persiste. Como você falou, né? Uma semana com, né, diferentes climas, começou frio, começou úmido, aí a umidade veio despencando, aí começamos a ter aquele clima, vamos dizer assim, um clima outonal. Madrugadas frias, tardes quentinhas. Ontem, por exemplo, chegou a quase 27 graus, a mínima ficou ainda na casa dos 13 graus. E amanhã, por exemplo, chega a 31, 32 graus na capital paulista, pelo interior do estado de São Paulo, a 37, 38, assim como, né, na região de Cuiabá, por exemplo. E aí depois, Muriel, a gente vai ter, né, a mudança, que eu acabei dando aí um spoilerzinho. Essa mudança já começou exatamente pelo seu estado, pelo Rio Grande do Sul, né, já começa a chover ali na região, né, de fronteira com o Uruguai e também com a Argentina, já está chovendo, e a perspectiva ao longo dessas próximas 24, 36 horas é de que uma frente fria, bem organizada, mude o tempo também nos demais estados do sul, esse risco, inclusive, né, de temporais. Então, quer dizer, fazendo aí um breve resumo para a região sul. Começou quente, sábado ainda com temperaturas chegando aí acima de 30 graus em Porto Alegre. Amanhã, bastante chuva nos três estados, perdão, com risco de temporal, ventania, pontualmente aí até queda de granizo. E aí, de segunda-feira em diante, essa frente fria vai se deslocando pelo país e vai mudando os tempos em parte do sudeste e também do centro-oeste. Esse é um ponto interessante porque a gente fica se perguntando, o que está acontecendo nesse momento? É algum movimento específico, algum fenômeno específico? Mas não, é frente fria que está se deslocando por essas regiões e vai mudando a temperatura, é isso? Exatamente. E aí, como que é que funciona? Existe a situação pré-frontal, que é exatamente o que a gente vai sentir no fim de semana. Frente fria ainda não chegou, os termômetros disparam. Né? O termômetro dispara, nessa época do ano a gente tem essa condição ainda de umidade muito baixa, ainda reflexo do inverno, lembrando que estamos na primavera, que é exatamente a transição entre inverno e verão. Então, nesse começo de primavera, né, a gente está aí há um mês da primavera, né, começou há pouco, ainda é comum termos, volta e meia, um clima de inverno. Assim como mais para frente, volta e meia, a gente vai ter um clima bem típico de verão. Esse ano está bastante típico, né? As estações do ano, elas estão aí relativamente dentro do normal, diferente de 2 anos atrás aí, que a gente não teve frio, por exemplo. Esse ano a gente teve frio, né? A expectativa agora é de que gradativamente a chuva volte semana que vem, né? Muita chuva aí na região central do Brasil, bom para reservatórios de energia, bom para mananciais da Sabesp aqui na Grande São Paulo, interior paulista, né? Então o clima de primavera começa a aparecer exatamente a partir dessa semana, não é? E aí a gente vê, inclusive, imagens do pessoal até num ambiente aí de mais calor, pelo menos aqui na capital paulista. A orientação é essa que o senhor viu, passou agora há pouco, o senhorzinho passou tomando água, porque a gente, além de ter esse calor, especificamente nesse fim de semana, a gente também vai ter que acompanhar uma umidade baixa. Explica pra gente um pouco sobre esse cenário, Alexandre.
Exatamente. O índice de umidade relativa do ar pode chegar até a níveis, né, que a gente não, né, alguém definiu e a gente replica, né, abaixo de 12% em alguns pontos lá no Centro-Oeste. Agora, aqui para nós, fica próximo aí dos 20%, até um pouquinho abaixo, o que também não é nada, né, favorável aí à nossa saúde. A gente fica em estado de alerta quando isso acontece. Abaixo de 12% estado de emergência, entre 20 e 30, né, estado de atenção. Tudo isso aí está fora do que seria o ideal. O ideal para o corpo humano é acima de 60%. Nem sempre isso acontece, né? Mas quando fica abaixo de 20, de 30, aí realmente, né, a dica é se hidratar, procurar aí evitar exercícios físicos ao ar livre, principalmente ali entre 10, né, e 16 horas, né? Então as dicas ficam aí para toda essa região e praticamente todo o Brasil, né, entre hoje e amanhã sobre essa condição. Aí começa a mudar no sul, né? Depois vem aqui para o sudeste, centro-oeste e tudo isso vai deixar de existir, e aí a expectativa é de bastante chuva no meio da semana. Atualizando então ao longo da semana. Muito bem, Alexandre Nascimento, diretor da Notus Meteorologia. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Bom fim de semana para você, hein? Para você também e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.